Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero conversar com vocês, eu vou dar, na verdade, 7 sintomas do porquê a gente não emagrece, mesmo fazendo dieta, passando fome, comendo alface e água, e muitas vezes o peso empaca. E a gente sabe que na menopausa isso é muito comum acontecer, porque para tudo, nós temos vários fatores que interferem na queima de gordura, assim como a nossa queda hormonal. Na menopausa, os nossos hormônios caem e isso dificulta muito o emagrecimento. E se essas 7 coisas não estiverem alinhadas, somando com a queda hormonal, nós vamos ter sim dificuldade em não emagrecer. E aí vamos fazer dietas de fome e muitas vezes nós não vamos emagrecer. E isso incomoda demais nós mulheres, porque a gordura começa a brotar, a gente tá ali comendo alface e água, passando fome muitas vezes, e a gordura brota, não tem jeito, começa a formar aquela pochete na barriga, no culote, enfim, e isso vai deixando a gente desesperada, porque a gente fala, meu Deus, e agora o que eu faço, né? Porque eu estou fazendo um monte de coisas e não estou emagrecendo. Muito bem, meninas, então, o que acontece? Com a queda hormonal, nós vamos ter uma dificuldade sim no emagrecimento, mas o que a gente tem que pensar? Nós vamos ter que alinhar várias coisas para que o nosso corpo trabalhe a nosso favor. Porque dentro do nosso corpo, à medida que a gente vai colocando alimentos errados, estratégias erradas, a gente vai sim prejudicando todo o nosso metabolismo, a nossa bioquímica lá dentro. E aí nós precisamos alinhar. É como se fosse uma casa, que ela tem que estar organizada, ela tem que estar limpa, ela tem que estar pronta para que todas as reações bioquímicas aconteçam. Eu sempre falo que é como se fosse uma casa e nessa casa tem um rio passando. E aí, à medida que a gente vai jogando coisas nesse rio, coisas erradas, que não é ressonante com a nossa máquina, isso vai comprometendo sim as reações bioquímicas e nós não emagrecemos. Então, o primeiro passo é a gente alinhar o intestino. Então, o intestino, quando a gente tem uma desbiose vai comprometer sim a nossa queima de gordura. Eu posso estar fazendo a dieta de fome, eu não emagreço. Mas, Catarina, o que é desbiose? Desbiose, meninas, é uma alteração do desequilíbrio bacteriano. Nós temos um desequilíbrio bacteriano. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais bactérias dentro do nosso intestino do que células em todo o nosso corpo. E essas bactérias, elas têm que estar em equilíbrio. Quando eu começo a proliferar mais bactérias ruins lá dentro, eu tenho uma desbiose, que é essa alteração dessas bactérias. E essas bactérias alteradas, proliferando muito mais bactérias ruins, essas bactérias elas vão interagir com hormônios, com neurotransmissores, fazendo aumento de gordura. Então eu vou ter uma dificuldade muito grande em emagrecer, mesmo fazendo dieta, quando eu estou proliferando mais bactérias ruins no meu intestino. Então eu preciso regular. E como que chega a esse desequilíbrio bacteriano? Com várias coisas, meninas, com a alimentação errada, com estresse, inclusive com os nossos pensamentos, o nosso dia a dia, um cortisol alto, a química arada que a gente vai colocando, uma má digestão, não mastigar corretamente os alimentos, alimentos que não são ressonantes com o nosso corpo, eu vou gerando esse desequilíbrio bacteriano e aí a gente começa a complicar tudo, porque eu vou alterando hormônios, neurotransmissores, e isso vai gerando ansiosidade, fome, vai alterando neurotransmissores e eu não emagreço.
Então, o que que a gente tem que fazer aí pensando no emagrecimento, quando aí para dar suporte, para melhorar o nosso intestino? Desde uma boa mastigação, do comer devagar, isso é muito, muito importante, e pensando nas escolhas alimentares que a gente tem que dar. Então, a gente tem que aumentar a população bacteriana, as bactérias do bem. E aí eu preciso comer uma quantidade aí legal de verduras, que vão ter fibras, vão ter nutrientes para as nossas bactérias do bem. Colocar frutas na nossa alimentação, que são comidas, são alimentos que as nossas bactérias amam, gostam, uma boa hidratação. E aí existe alguns alimentos que têm uma característica fermentada, que as nossas bactérias do bem gostam. Então, por exemplo, vinagre de maçã é um alimento legal que eu posso estar colocando desde quando eu acordar de manhã, tomar uma colher em jejum de vinagre de maçã, as nossas bactérias do bem amam. As fibras, né? Tá colocando as fibras de boa qualidade que dentro do nosso intestino vai sofrer uma fermentação, e essa fermentação vai gerar comida para as nossas bactérias do bem. Então, vamos imaginar a linhaça, a aveia, o psyllium, os vegetais em geral vai ter fibras, os grãos também vai ter fibras. Então, a gente jogar esses alimentos aí ricos em fibras, assim como as frutas, as verduras, e a gente também tem os alimentos que a gente chama, que são ricos em pré-bióticos, e esses alimentos são comidinhas lá que as nossas bactérias, que a gente precisa estar dando no nosso dia a dia para que as nossas bactérias se alimentem com qualidade. Então a gente tem lá, por exemplo, mel, a gente pode estar usando a maçã, a cebola, o alho, vamos pensar a banana verde, a biomassa da banana, que eu sempre tô falando dela aqui, a chicória, o alho, a aveia. Então são alimentos ricas em pré-bióticos que as nossas bactérias do bem vai gostar. Então eu tenho que estar o tempo todo dando essas comidinhas para ir melhorando o ambiente bacteriano aí, para que eu tenha mais bactérias do bem e menos as bactérias ruins, para que, se eu tiver um equilíbrio dessas bactérias, isso vai favorecer com muito mais exatidão, né? Com muita mais perfeição, com muito mais qualidade o nosso emagrecimento. E uma outra coisa que interfere demais, meninas, no nosso emagrecimento é o sono. Eu posso estar fazendo a dieta de fome, né? Como eu falo sempre, a dieta de alface e água, mas eu não estou dormindo direito. E aí isso vai comprometer sim a minha queima de gordura, porque é dormindo que tudo acontece. Nós temos a noite, é como se fosse, nós temos vamos imaginar lá o nosso general lá do fígado, que faz o faxinão. Então é à noite que acontece o faxinão, a recuperação para o dia seguinte, e se eu não durmo direito, isso também não acontece. Então lá no cérebro nós vamos ter várias alterações, por exemplo, alterações de memória, alterações de energia, nós vamos abrir porta para depressão, irritabilidade, fraqueza, nós vamos ter alterações de humor, nós vamos ter a falta de atenção, a gente esquece as coisas, fica desligada, imunidade baixa, vamos imaginar, nós vamos ficar mais estressados, nós vamos ter um aumento do cortisol, favorecendo mais aumento de gordura aí, e quando a gente não dorme direito, a gente vai favorecer sim o aumento de gordura, a gente vai ter uma diminuição das nossas mitocôndrias, que favorece a queima de gordura nossa, então isso vai dificultar a perda de gordura. Vamos ter uma dificuldade também em fazer atividade física, porque a gente não dorme, então a gente não vai ter energia suficiente, queda da saúde hormonal. Então assim, o dormir, menina, faz um restabelecimento de todo o nosso sistema energético.
Quando eu não durmo, nada disso acontece, assim como serotonina, dopamina, todos esses neurotransmissores altera. Então não tem como eu pensar em emagrecer se eu não dormir. Então eu preciso melhorar, eu preciso armar estratégia. Eu estou num processo de emagrecimento, eu preciso fazer estratégias no meu dia a dia para que eu durma, né? Então desde o acordar até o dormir. Pensando na minha alimentação do meu dia a dia, então, por exemplo, me entupir de café, de alimentos estimulantes, de açúcar, de conservantes, de químicas, isso tudo vai prejudicar o meu sono. Não, eu não tenho como dormir direito se eu também não comer direito. Então, eu tenho que dar qualidade para que eu durma. Se eu estou comendo só alimentos excitatórios, alimentos estimulantes, refrigerantes, café, né, excesso de açúcar, isso vai aumentar sim, vai fazer todo um desequilíbrio aí do meu metabolismo e aí eu não vou melhorar. Então, por exemplo, quando a gente não dorme direito, a gente faz lá uma diminuição da nossa leptina circulante. E essa leptina circulante, essa queda da leptina faz alterar neurotransmissores da fome. Então eu estimulo mais neurotransmissores da fome, aumentando mais a vontade de comer, e aí eu tenho mais fome, né? E eu tenho também uma diminuição aí de um aumento, no caso, da nossa grelina. A grelina é um hormônio também que está lá no nosso estômago e ela sinaliza fome. Então, quando está na hora de comer, eu tenho aí um aumento da grelina dizendo assim, olha, eu quero comida, né? Tá na hora de comer. E se eu não durmo, eu começo a ter essa grelina aumentada o tempo todo, então eu vou ter mais fome. Então eu altero a leptina, altero a grelina, fazendo com que eu fique o tempo todo com fome. Então não tem como eu emagrecer, porque eu vou ficar ansiosa, compulsiva, né? Então a gente, quando pensa em sono, a gente precisa armar estratégias. Então, como é que a gente tem que fazer? Comer de forma saudável, pessoas que têm dificuldade em dormir e às vezes comem só alface e água, só carne e salada à noite, muitas vezes é interessante experimentar jogar um carboidrato à noite, um carboidrato do bem, um inhame, uma batata doce, uma quinoa, para que eu sinalize neurotransmissores, sinalize serotonina, para que eu melhore esse sono. Então tem que observar que se eu estou com dificuldade em dormir, de repente jogar um carboidrato aí à noite pode ser uma estratégia interessante. Não ficar só na salada e carne, porque isso pode sim prejudicar o sono. Então eu preciso de um carboidrato para formar serotonina. Evitar álcool. Então o álcool ele dá uma sensação muitas vezes de relaxamento, mas na verdade não, é engano. Vai dificultar sim o meu sono. Avaliar os níveis hormonais também é importante, níveis de progesterona, por exemplo. Quando a nossa progesterona está baixa, eu tenho uma dificuldade também no dormir, então é importante observar isso. E comer cedo, não se entupir de comida na hora de dormir, porque aí o corpo não sabe se ele aciona o sono ou se ele digere o que você está comendo. Então, como eu falei, meninas, a gente tem que armar estratégia desde o acordar até o dormir, com a alimentação, com o que a gente está colocando, com o nosso estresse, aí com a nossa respiração, no que a gente está assistindo à noite antes de dormir, nas luzes do quarto. Então fazer estratégias para que a gente melhore. Então vamos pensar, dormir cedo, tomar chá calmantes, chás que relaxe, diminuir os alimentos estimulantes e jantar cedo. Então é isso que a gente tem que estar fazendo no nosso dia a dia aí. E existe também suplementos que podem nos ajudar, por exemplo, magnésio. Ele é uma estratégia legal que acalma. O cacau, ele também vai melhorar a serotonina, eu posso estar colocando à noite. Abacate,
abacate, uma gordura boa, eu também posso estar colocando porque ele sinaliza ele dá uma ajudada em diminuir os níveis de cortisol. E aí, por exemplo, eu posso jogar aí um óleozinho de lavanda, um óleo essencial de lavanda, numas gotinhas no travesseiro. Antes de dormir, eu posso estar colocando alimentos que são ricos em melatonina, em serotonina. Então, por exemplo, o kiwi, o abacaxi, vamos pensar o morango, a casca da uva, fontes de melatonina. Vamos pensar a banana, fonte de melatonina também. Por exemplo, as frutas cítricas, o abacaxi, excelente o morango, a aveia, a banana. Então são alimentos que têm uma ação na nossa melatonina, na nossa serotonina e que pode ajudar, de repente, eu comer um alimento desses antes de dormir. Um chazinho de melissa vai ajudar também. E um outro que vai atrapalhar aí a nossa queima de gordura é quando eu como alimentos que não são ressonantes comigo. Então, existe individualidades bioquímicas. Tem alimentos que pode fazer muito bem para o nosso corpo e tem alimentos que não são ressonantes, que não são bem-vindos. À medida que eu vou colocando os alimentos errados na minha máquina, a máquina vai estar recebendo, é como se ela estivesse recebendo um invasor, um bandido ali o tempo todo. E isso vai levar todo um processo inflamatório na nossa máquina, dificultando a perda de gordura, vai gerar uma reação ruim. Então eu posso inchar, pode roubar minha energia, pode abrir porta para depressão, pode abrir a porta para compulsão, ansiosidade e vai gerar esse processo inflamatório. Então eu preciso dar alimentos que sejam ressonantes com a minha máquina, porque a minha máquina trabalhe corretamente. À medida que eu vou colocando alimentos errados, eu vou abrindo portas para doença, vai dificultar essa perda de gordura. Então, muitas vezes, como eu falei, eu estou fazendo dieta de fome e não emagreço de jeito nenhum. Por quê? Porque eu estou colocando as coisas erradas ali. Eu estou jogando coisas que não são interessantes, meninas, para a nossa máquina. Então, ao invés de fazer uma reação bioquímica correta, eu começo a fazer uma reação bioquímica ruim e isso dificulta a minha perda de peso. Eu posso estar fazendo a dieta de fome, mas de repente eu estou comendo um alimento que para mim não é interessante. Então o que eu tenho que pensar? Eu tenho que fazer um rodízio dessa alimentação. Quanto mais eu fazer um rodízio, não ficar sempre com as mesmas coisas, é melhor, porque isso evita que eu esteja comendo alimentos que não sejam ressonantes. Então, se de manhã eu comi um mamão, depois eu pego a banana, a pera, a maçã, eu vou fazendo um rodízio. Não todo dia aquele alimento, todo dia aquele alimento. E isso vai... É como se o meu corpo chegasse ali todo dia, chega uma hora que ele enjoa, ele cansa de receber toda vez aquele alimento. E existe sim pessoas que são muito intolerantes a leites, a glúten, a vários alimentos aí. Então o que é interessante? Vocês se observarem, se conhecerem. Então eu pego muitas pacientes que falam assim: ai, doutora, eu não sei. Quando eu como, por exemplo, trigo, eu fico estufada, eu fico inchada, eu percebo que fico inchada, ou eu tenho uma dor na barriga, ou meu intestino prende, ou eu fico mais cansada, mais irritada. A pessoa sabe que aquele alimento está provocando isso. Então, se você percebe que toda vez que você come aquele alimento e que está provocando aquele sintoma, experimenta tirar por 30 dias aquele alimento para você observar se melhora os sintomas. E aí você recoloca de novo para você observar o antes e o depois. Então, você vai brincando com esses alimentos, fazendo esses testes. E aí você vai tirando aqueles alimentos que você acha que não está caindo bem aí para você. Então, são maneiras da gente ir tentando descobrir o que não tá caindo bem. É o teste, é no dia a dia. Muitas vezes a gente faz exame e não adianta.
continua o problema. Então, a melhor coisa a fazer é a clínica. Eu sempre falo que a clínica é soberana. Você se observar ali ao vivo. Eu tirei aquele alimento, melhorou. Aí eu coloco, piora. E vai se observando e vai tirando. Que tudo que você coloca que não é bem-vindo para sua máquina vai te adoecer e vai piorar o emagrecimento. Na clínica, a gente observa muito isso quando a gente tira os alimentos alergenos da alimentação, e aí muitas vezes ela nem fez dieta, só de tirar o alimento alergeno, a pessoa já emagrece, porque desinchou, melhorou o processo inflamatório, parou de chegar aquela reação ruim ali o tempo todo. E uma outra coisa também que a gente tem que observar são os metais tóxicos. Os metais tóxicos, nós estamos expostos aí a vários metais, as várias químicas, né? Diversos tipos de toxinas, xenobióticos, que podem interferir aí em todo o nosso funcionamento, né, da nossa máquina. E aí eles promovem sintomas indesejáveis, problemas, né, na nossa saúde. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deixar de sujar o nosso rio, parar de colocar química e ir limpando, porque quando os metais entram, é como se ele encontrasse uma porta aberta, descancarada. Então eles vão entrando e vão tomando conta e vão fazendo várias reações ruins, e isso sim vai também impedir o meu emagrecimento. Eu tô fazendo tudo certinho, mas eu tô com metais tóxicos dentro do meu corpo, eu tô com química arada, e isso compromete a minha queima de gordura aí. E hoje nós estamos nos intoxicando o tempo todo nós estamos intoxicando aí, basta a gente estar respirando, a gente já está se intoxicando. Então, excesso de café, vamos imaginar vários compostos que fazem, que a gente se intoxica, os solventes, os pesticidas, herbicidas, medicações que a gente toma, álcool, aditivos alimentares, os plásticos arada que tá o tempo todo na nossa vida, né? Hormônios, antibióticos, gorduras saturadas, carboidratos refinados, farinhas brancas, cafeína, aspartame, e por aí vai, entre outros aí, assim como a gente tem lá os alimentos processados, os metais, maquiagem, perfume. Então, olha, meninas, quanta coisa que a gente está se intoxicando. Então, a gente precisa armar como se fosse uma proteção, não deixar essa porta aberta, ir limpando na medida do possível, melhorando, mas arrumar a casa. Então, esses metais aí, essa química arada, elas fazem uma alteração em todos os nossos hormônios. Então, por exemplo, leva a distúrbios da tireoide. Se eu estou com um problema na tireoide, eu também vou ter uma dificuldade de emagrecer. Problemas reprodutivos, infertilidades, obesidades, diabetes. Vamos pensar as alergias, pressão, altera a nossa pressão, as disfunções digestivas, doenças autoimunes, retenção de líquido, e por aí vai. Então, assim, a gente vai piorando todos os sintomas. Então, não tem como eu emagrecer, queimar aquela gordura, modificar o meu corpo, colocando esses alimentos, colocando tudo, e esses metais, essa química arada dentro do nosso corpo aí. Então, a gente precisa limpar a casa. E aí, quando a gente pensa aí, o que a gente pode estar colocando aí de alimentos, né, no nosso dia a dia? Vamos pensar canela, aí usar e abusar dos temperos, por exemplo, das ervas, né? Quanto mais natural, melhor. Então, por exemplo, manjericão, açafrão, pimenta. Vamos pensar aí sementes de mostarda, a cúrcuma que eu falei, o alecrim é excelente. Cominho, gengibre, hortelã, orégano, tomilho, alho, cebola, né? Todos esses temperos aí, eles fazem uma melhora aí do nosso metabolismo. E a outra coisa que vai dificultar a nossa perda de gordura e o nosso emagrecimento é o aumento de insulina. Então, eu tô o tempo todo comendo alimentos ricos em carboidratos, né? Então, eu tô lá, por exemplo, vou tomar um
suco, como se é um suco de uva, um suco de laranja. Não que o suco de uva e o suco de laranja não sejam saudáveis, mas eles vão fazer um estímulo. Se o meu objetivo é emagrecer, eles vão fazer um estímulo aí maior de insulina. Então, o ideal é sempre que eu coma a fruta do que ficar tomando sucos, né? Esse tipo de suco aí. Vamos imaginar pão branco, balas, biscoitos, bolachas, ali, somente o carboidrato, né? Então isso, quando toda vez que a base da minha alimentação é só carboidrato, eu vou ter um estirão, um aumento maior de insulina. E quanto mais insulina está circulante, mais fome, mais ansiosidade, mais gordura acontece. Então eu tenho que modificar a minha alimentação, porque esse excesso de insulina e circulante, excessos de carboidrato faz diminuir o meu gasto energético. Então eu não vou queimar a gordura como deveria. Eu vou ter uma diminuição da minha saciedade, eu vou ficar com mais fome. Não uma diminuição, né? Eu vou ficar com mais fome, mais ansiosa pelo alimento. Eu quero mais. O aumento do cortisol vai gerar mais gordura, eu vou ficar mais compulsiva pela alimentação, eu vou ter também uma diminuição aí da oxidação de gordura. Então vai piorar todo o nosso metabolismo quando a base da minha alimentação é carboidrato. Eu tô comendo só carboidrato em todas as refeições. Então eu preciso armar estratégia, eu preciso jogar proteínas, eu preciso jogar fibras, eu preciso gordura boa, eu preciso jogar esses compostos junto com carboidrato de boa qualidade para que eu não tenha esses picos aí de insulina, fazendo com que essa gordura, a fome, a ansiosidade aumente. E uma outra coisa que é fundamental, que a gente muitas vezes acha que não é importante, mas é muito importante, meninas, é a água. Então, se eu não tenho um hábito aí de tomar água, isso também vai dificultar a minha queima de gordura. Porque na queima de gordura, vamos imaginar como se eu tivesse uma receita de um bolo. Eu estou fazendo um bolo e aí eu preciso colocar todos os ingredientes para sair aquela receita perfeita. E na receita de queima de gordura, existem várias coisas participando das reações bioquímicas. E nessa receita para queima de gordura, vai molécula de água também. Então, se eu não tenho o hábito de tomar água, a máquina o emagrecer, meninas, não é prioridade para a máquina, e sim a sobrevivência. Então, se tá faltando água para os outros compartimentos, ela não vai desviar a água lá para entrar lá na reação bioquímica da queima de gordura. Então, o que acontece? É como se o bolo não saiu bem feito. Eu não vou ter a mesma eficácia, a mesma eficiência na queima de gordura. Então, é importante que eu tome água no meu dia a dia. Então, a água, ela faz parte aí do nosso emagrecimento. E não só isso, quando a gente pensa assim, eliminar toxinas do corpo, para nossa pele, cabelo, unha, para os nossos órgãos, né? Para tudo eu preciso de água. E aí, se eu não tomo água, o que vai acontecer? A coisa não funciona. Então, água é fundamental. Eu tenho que desde manhã até a noite estar tomando água aí. Mas se eu não gosto, fazer uma água saborizada, né? Então, existem várias formas, chás gelados, mas o ideal é que eu tome água aí ao longo do dia. Então, mais um ingrediente aí para nossa queima de gordura. E a outra coisa que vai interferir aí também é a atividade física. Então, quando eu faço atividade física, eu vou melhorar as doenças do nosso sistema nervoso aí como um todo. Eu vou ter, por exemplo, eu vou ficar menos depressiva, vou ficar menos ansiosa para as coisas, vou melhorar toda a parte de memória, cognição, energia, imunidade. Então, a atividade física, ela tem uma relação como um todo no nosso metabolismo. Então, eu preciso estar melhorando aí. Então, quando eu faço atividade física, eu melhoro muito, eu aumento na nossa musculação
uma enzima que chama-se a irisina, tá? A irisina, ela é uma molécula que viaja lá pro nosso sangue e ela vai lá no nosso tecido adiposo fazer a queima de gordura. Então eu tenho um aumento do gasto energético, eu tenho uma diminuição da gordura, eu tenho uma melhora do meu controle glicêmico e, sem contar, uma prevenção de doença. Então, a atividade física ela é fundamental para acionar aí essa nossa receita do bolo aí que eu falei para vocês, pra gente emagrecer. Então, meninas, quando eu quero emagrecer, eu preciso alinhar tudo isso para que eu tenha um emagrecimento saudável, para que seja um emagrecimento, não aquela coisa assim, eu fiz a dieta de fome, emagreci uma semana e aí no dia seguinte eu tô mais gorda, eu aumentei mais o peso, né? Não é isso que a gente quer emagrecer, mas com saúde e que esse emagrecimento fique. Então eu tenho que arrumar a casa. Então eu sempre falo, é como se fosse uma casa aqui dentro. Aí nós vamos organizar os armários, as gavetas, o chão, as paredes. Vamos fazer um faxinão. Aí alinha tudo, arruma o intestino, tira o alimento que é ruim, melhora a qualidade da alimentação, começa a arrumar toda a casa, tira o metal tóxico, né? E aí as coisas começam a entrar, a casa fica organizada, aí tudo flui, tudo trabalha ao nosso favor e a gente vai ter muito mais sucesso no emagrecimento sem precisar passar fome, comer alface e água, como eu falo, né? E melhorando aí, tá bom, meninas? Me conta aí se vocês estão cuidando ou vocês estão fazendo as dietas malucas por aí de passar fome sem cuidar da sua casa, do seu terreno, do seu rio aí dentro. Me conta aí como é que vocês estão fazendo para que vocês emagreçam. Então, na menopausa, a gente emagrece sim, a gente transforma o corpo que a gente quer. Basta a gente focar, mas tem o primeiro passo aí, é arrumar a casa, arrumar todos esses compartimentos que eu falei. Tá bom, meninas? Fica aí as dicas para vocês. Beijo!